Mesmo, Thiago, nós vamos conversar agora com o economista Carlos Langoni, que é ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, nós já tivemos aí o anúncio de alguns nomes da equipe econômica que seguem mais ou menos a linha liberal de Paulo Guedes. Paulo Guedes, que será o superministro, mas nós tivemos já a confirmação de que Mansueto Almeida vai permanecer na Secretaria do Tesouro Nacional. Joaquim Levy foi indicado para a presidência do BNDES e nós temos como presidente, futuro presidente do Banco Central, terá de ser aprovado ainda pelo Senado, o Roberto Campos Neto, que é do Santander, tem experiência na área financeira, de mercado financeiro mesmo. Eu queria sua avaliação em relação a isso, o que podemos esperar, na verdade, em termos de política econômica com essa composição da equipe. Denise, eu acho que é um começo muito promissor, até porque o presidente está cumprindo a promessa de delegar para o Paulo Guedes a responsabilidade de formar um time econômico cujo único critério é a capacidade técnica de seus membros. Então, nós temos aqui pessoas altamente qualificadas. O Joaquim Levy foi ministro da Fazenda, já foi secretário do Tesouro, vai assumir o BNDES com a função, certamente, de reestruturar as funções do BNDES, mais focado na modelagem e na implementação do programa de privatizações. Gostei muito da indicação do Mansueto para ele continuar à frente da Secretaria do Tesouro. O Mansueto é um expert na área de finanças públicas. Ninguém no governo ou mesmo no Congresso conhece tão bem os números do orçamento como o Mansueto, pessoa identificada também com a visão liberal da economia. E agora, a indicação do Roberto Campos Neto para a presidência do Banco Central mantém o padrão de escolha recente de presidentes do Banco Central, que tem que ter, sim, uma formação acadêmica sólida. Ele tem um pós-doutorado nos Estados Unidos, no CLA, e também, de preferência, experiência dos mercados financeiros. Agora, o mais importante do que a indicação do Roberto Campos Neto para a presidência do BC é aprovar a independência do Banco Central. Isso, sim, é uma forma de ancorar as expectativas inflacionárias que continuam, aliás, muito bem comportadas. Em termos de gestão do Banco Central, ele deve seguir a linha de Ilan Goldfein. O mercado já está até antecipando que ele possa atuar com mais firmeza no câmbio. Ele que conhece mais essas relações, já atuou como operador mesmo, né? Eu acho muito interessante essa combinação de experiência, de formação acadêmica sólida. O Banco Central é uma função bastante técnica. O economista tem que conhecer macroeconomia, tem que conhecer mercados, tem que conhecer, inclusive, aspectos da economia internacional. Vamos viver uma fase de transição na economia mundial. Eu acho que essa lua de mel, em que tudo funciona favoravelmente, principalmente com a expansão fiscal nos Estados Unidos, tem prazo limitado. Portanto, é importante que o Banco Central atue agora para consolidar as expectativas, tentar manter a taxa de câmbio num patamar de equilíbrio sem interferência exagerada. Eu acho que o Roberto Campos Neto vai ter, sim, capacidade de cumprir esse papel, até porque ele deve manter alguns diretores que compõem um time liderado pelo Ilan, que fez um trabalho, aliás, extraordinário. Agora, volto a repetir, é uma oportunidade única, e essa é uma reforma que não é difícil de ser aprovada, conseguir a independência do Banco Central, porque isso dará tranquilidade ao mercado financeiro na fase de transição, quando as reformas estruturais ainda não estiverem sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. Agora, doutor Langoni, em relação aos demais integrantes da equipe de governo, né, nós tivemos também o anúncio de Ernesto Araújo como futuro ministro das Relações Exteriores. Ele tem uma posição que vai um pouco contra, eu acho, a posição liberal de Paulo Guedes. Ele é contra a globalização. Paulo Guedes aposta também em privatizações, além de reformas. Privatizações, concessões devem ter participação de capital externo. O senhor não vê aí alguma possível divergência mais à frente? Olha, vamos aguardar. Eu realmente não conhecia a atividade e o pensamento do ministro Ernesto Araújo. Ele foi indicado recentemente. Vamos aguardar. Eu acho fundamental a visão do Paulo Guedes de que a agenda de abertura comercial, que não é só comercial, é também de investimentos e de tecnologia, gradual, negociada, fique e tenha uma participação importante da área econômica. Ele está tentando reforçar o Ministério, o antigo Ministério da Indústria e Comércio
e transformando uma supersecretaria com poderes bastante importantes, porque a negociação não pode ficar exclusivamente nas mãos do Itamaraty. Tanto aí é fundamental que haja um entendimento entre o ministro das Relações Exteriores e o superministro Paulo Guedes para que essa alavanca do crescimento fundamental, que é transformar a economia brasileira numa economia mais competitiva, mais eficiente, como você mencionou, atrair capitais estrangeiros, transferir mais tecnologia, estimular a inovação, possa ser executada de forma eficiente, de preferência numa ação coordenada entre o Ministério da Economia e o Ministério das Relações Exteriores. Nós conversamos com Carlos Langoni, que é economista e ex-presidente do Banco Central. Doutor Langoni, muito obrigada, um bom dia. Bom dia a todos, muito obrigado, Denise. Bom dia a todos os ouvintes.